Tomo Yamaguchi, um japonês de 29 anos, trabalhava na empresa Mitsubishi, no Japão. E, certa vez, ele precisou fazer uma viagem de negócios. Depois de uma estadia de 3 meses na outra cidade, Yamaguchi finalmente se preparava para voltar para casa, na manhã do dia 6 de agosto de 1945. Às 8h15 da manhã, enquanto ele dirigia ao cais, o bombardeiro americano Enola Gay lança sobre a cidade de Hiroshima a primeira bomba atômica, atingindo o centro da cidade. Cerca de 12 quilômetros quadrados da cidade foram destruídos. Mais de 70 mil pessoas morreram por causa da explosão e dos consequentes incêndios, sem contar os milhares que morreram posteriormente por envenenamento radioativo. Yamaguchi estava a 3 quilômetros da explosão. Ele ficou temporariamente cego por causa do clarão. O estrondo rompeu o seu tímpano esquerdo, perdendo a audição completamente nesse ouvido. E ele sofreu queimaduras graves no lado esquerdo do corpo, por causa do calor irradiado. Ferido numa cidade destruída e mergulhada no caos, não havia condições de ele receber um tratamento adequado ali. Ele e alguns colegas, então, sobreviventes, dormiram num abrigo antiaéreo e, no dia seguinte, Yamaguchi decide voltar para a cidade onde morava, Nagasaki. Depois de ser tratado dos ferimentos e ainda em recuperação, ele volta ao trabalho no dia 9 de agosto, apenas 3 dias de ter sobrevivido à bomba nuclear. E enquanto ele contava sua experiência para o seu chefe, às 11 horas da manhã, o bombardeiro americano Bockscar lança a segunda bomba atômica sobre o Japão. Por causa de problemas com a visibilidade, a bomba errou o alvo planejado em 3 quilômetros. Por isso, a explosão ficou contida a um vale. E aí, parte da cidade foi protegida pelas colinas. Ainda assim, cerca de 40% da cidade foi destruída e pelo menos 30 mil pessoas morreram. Yamaguchi, de novo, estava a 3 quilômetros da explosão. Só que, dessa vez, ele não sofreu consequências diretas da bomba. Mas, como ele não pôde trocar as bandagens dos ferimentos causados pela primeira bomba, ele sofreu de febre alta por mais de uma semana. Yamaguchi foi um dentre os 160 sobreviventes das 2 bombas atômicas. Ele viveu até os 93 anos. É claro, até hoje há muita controvérsia, né, sobre o uso das bombas atômicas. Alguns argumentam que elas foram necessárias para encurtar a Segunda Guerra, evitando a morte de milhões de pessoas, já que havia planos para a invasão do Japão, algo semelhante ao que aconteceu no dia D, na invasão à Normandia. Outros dizem que foi chutar cachorro morto, porque a economia japonesa já estava em declínio, várias cidades japonesas estavam destruídas, o propósito das bombas era mais para abalar o psicológico do povo japonês, etc. Mas o fato é que, apesar da rendição da Alemanha nazista em maio de 1945, dando fim à Segunda Guerra Mundial na Europa, o Império Japonês estava determinado a continuar com a guerra no Pacífico, tentando expandir os seus domínios. A rendição não era uma possibilidade para o Japão. E aí, em julho de 1945, antes dos ataques atômicos, os líderes aliados dos Estados Unidos, Reino Unido e China redigiram uma declaração contendo os termos de rendição do Japão e avisando que, caso o Império Japonês não se rendesse incondicionalmente, abre aspas, a plena aplicação do nosso poderio militar, apoiado por nossa determinação, significará a destruição inevitável e completa das Forças Armadas japonesas, bem como a inevitável e completa devastação da pátria japonesa. Era um ultimato. Ou vocês se rendem, ou serão destruídos. E o Japão ignorou o aviso. Hoje, olhando assim, para a história, parece loucura imaginar que o Japão conseguiria vencer Estados Unidos, Reino Unido, China, União Soviética, depois que eles derrotaram a Alemanha. Se isso é loucura, imagina combater um inimigo todo-poderoso. O que fazer contra ele? O que fazer quando você não tem nenhuma possibilidade de ganhar a batalha? Onde não existe a possibilidade de ter 160 ou pelo menos um sobrevivente. Parece que o mais sensato seria render-se. Mas não é isso que a gente tem no texto de Apocalipse.
Hoje nós vamos ver que o pecado nos faz tão hostis, tão inimigos de Deus, que esse ódio cego nos faz querer lutar contra Deus. Mas no fim, é claro, Deus vai ser o vencedor. E a pergunta é, qual lado você vai estar? Como a gente sabe, o livro de Apocalipse é o mais difícil, é o mais polêmico de se abordar, de se interpretar de toda a Bíblia. A gente começa a ler o Apocalipse, né? E vai tudo bem até o capítulo 3, onde tem as 7 cartas para as igrejas. Mas passou do capítulo 3, o negócio começa a ficar esquisito. Há muitas imagens estranhas, a linguagem simbólica, que a gente não entende muito bem. Tem um ser que é cheio de olhos ao redor e por dentro. O que é isso? Alguns têm até medo de ler o Apocalipse. Alguns crentes já me falaram isso. Eu tenho medo de ler o Apocalipse. Mas a polêmica não está somente nesse significado das imagens estranhas, né? Porque existe diversidade de opiniões a respeito da estrutura do livro. Por exemplo, o apóstolo João escreve uma história linear com início, meio e fim, ou ele repete a mesma história várias vezes? Existe diversidade de opiniões a respeito de como interpretar o livro. Por exemplo, o livro fala somente de coisas que já aconteceram, ali próximo da época de João. Ele fala de coisas que vão acontecendo ao longo da história da igreja, ou fala somente de coisas que vão acontecer antes de Cristo voltar? Ou é uma mistura disso tudo? Apesar disso tudo, o objetivo do livro é claro. Ele traz esperança, traz conforto para a igreja, porque mostra que Deus é soberano sobre a história. Que apesar do sofrimento, apesar da perseguição, o Rei Jesus é poderoso, é soberano e fiel às suas promessas, porque ele salva o seu povo e julga seus inimigos. E isso deve motivar os crentes a adorarem a Deus e perseverarem em obediência à sua palavra até a volta do Rei Jesus. E no texto que lemos, João descreve para a gente o retorno do Rei. Esse é o título aí da mensagem, o retorno do Rei. João começa a descrever, então, o Rei, quem é ele, quais são os seus atributos, dos versos 11 ao 16. Depois ele mostra a declaração de destruição dos inimigos do Rei, versos 17 e 18. E, por fim, a vitória do Rei, dos versos 19 a 21. Só que, para a gente entender o que está acontecendo aqui, a gente tem que voltar a alguns capítulos. Porque tem 2 personagens aqui que já apareceram em Apocalipse, que são a besta e o falso profeta. Leia aí o verso 20. Vai lá. 1, 2, 3. Pois bem, então a gente tem esses 2 personagens, a besta e o falso profeta. Quem são esses? Lá no capítulo 12 de Apocalipse, João mostra para a gente que quando Jesus sobe aos céus, Satanás, chamado de o grande dragão, a antiga serpente, é expulso de lá e é lançado sobre a terra. Isso significa que Satanás perdeu a autoridade que tinha de acusar o povo de Deus. Vamos voltar lá, Apocalipse 12, versos 9 e 10. Apocalipse 12, versos 9 e 10. Vamos ler. 1, 2, 3. E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo o mundo. Sim, foi atirado para a terra, e com ele os seus anjos. Então ouvi grande voz do céu proclamando: agora veio a salvação, o poder, o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo, pois foi expulso o acusador de nossos irmãos, o mesmo que os acusa de dia e de noite diante do nosso Deus. Então veja, foi expulso o acusador de nossos irmãos. Satanás, então, perdeu a autoridade que tinha de acusar o povo de Deus. Nós não temos mais dívidas para com Deus. Por quê? Porque Jesus cumpriu toda a lei no nosso lugar. Ele recebeu a ira de Deus na cruz, morrendo em nosso lugar, ressuscitou, garantindo a nossa salvação. Por causa de Jesus, nós fomos totalmente perdoados. Lembra que Jesus disse na cruz? Está consumado, está feito,
Acabou. Paulo diz em Colossenses que o escrito da dívida foi cravado na cruz. Satanás, então, perdeu o seu posto de acusador nos céus. Foi lançado à terra e diz Apocalipse 12, verso 12, ai da terra e do mar, pois o diabo desceu até vós, cheio de grande cólera, sabendo que pouco tempo lhe resta. O que sobrou, então, para a velha serpente fazer? Como ele não pode mais nos acusar diante de Deus, agora ele parte para o ataque ao povo de Deus. Agora ele vem no mano a mano. Então o dragão chama 2 aliados para lutar contra a igreja, que são as 2 bestas que estão descritas lá no capítulo 13. A primeira besta que surge do mar representa o poder político contrário a Deus. Apocalipse 13:7 diz que foi dado poder à besta para guerrear contra os santos e vencê-los. Também foi-lhe dada autoridade sobre toda tribo, povo, língua e nação. Ou seja, a primeira besta representa sistemas políticos, governantes, impérios, nações, enfim, um Estado que usa o seu poder para perseguir e oprimir os cristãos. Essa é a primeira besta, é a que está aí em Apocalipse 19, 20. A segunda besta que emerge da terra representa a religião falsa, a falsa adoração, a idolatria. Apocalipse 13, 11 diz que a besta parece cordeiro, mas fala como dragão. Parece com Jesus, parece com o discípulo de Jesus, parece ovelhinha fofinha, mas quando abre a boca é o dragão falando. Diz em Apocalipse 13 também que a segunda besta faz grandes sinais, faz milagres, seduz as pessoas, levando-as a adorarem a primeira besta. E esses idólatras recebem uma marca, recebem um selo, a marca da besta. A ideia é que, assim como Deus sela, marca os seus eleitos com o Espírito Santo, dizendo, esse é meu, Satanás, por meio da besta, também sela quem é dele, marca os seus adoradores. O ponto aqui é que não existe neutralidade. Ou você é de Deus, ou você é do diabo. Não tem outro caminho. Em Apocalipse 19, 20, diz que o falso profeta faz exatamente o que a segunda besta faz. Ele realiza sinais, seduz as pessoas a adorarem a primeira besta. Lembra que Jesus disse lá em Mateus 7,15? Acautelai-vos dos falsos profetas, que se vos apresentam disfarçados em ovelhas, mas por dentro são o quê? Lobos roubadores. Então, o falso profeta aqui, do verso 20, e a segunda besta é o mesmo personagem. Eles representam a mesma coisa. A falsa religião, a falsa adoração, a idolatria. Satanás, então, usa esses 2 aliados, esses 2 instrumentos para combater a igreja. O poder político e o sistema religioso ímpios contrários a Deus. E esses 2 poderes estão atuantes desde os tempos do apóstolo João. Sempre existiu, vão existir impérios, nações, religiões, filosofias que desprezam a Deus e perseguem os crentes. E nessa parte que a gente leu, João descreve a destruição desses 2 aliados de Satanás e dos seus seguidores. Ok. Na sessão anterior, que foi do capítulo 17 até o capítulo 19, verso 10, João descreveu o julgamento do terceiro aliado de Satanás, que é a Grande Babilônia. E Babilônia foi um grande império no Antigo Testamento, que na Bíblia passou a representar imoralidade, impiedade, inimizade contra Deus. Então, em Apocalipse, tem essa cidade, Babilônia, onde as pessoas compram, vendem, têm as suas atividades comerciais e culturais, mas o que elas estão buscando com isso, inclusive os reis buscam, os governantes da terra, o que eles buscam é o prazer mundano, é o prazer imoral, contrário a Deus. Por isso, essa cidade em Apocalipse, a Babilônia, é representada por uma prostituta, a chamada Grande Meretriz. Babilônia, então, representa um sistema comercial, cultural, idólatra, imoral, no qual as pessoas são seduzidas a buscar esse prazer mundano. O ponto é que, se você não encontra deleite em Deus, você vai procurar o prazer mundano ofertado pela Grande Meretriz. E o que ela deseja mesmo é afastar os crentes de Cristo. Diz Apocalipse 17, 6,
que ela está embriagada do sangue dos crentes. Ela tem prazer em beber o sangue dos crentes. Toda vez que o crente entra lá na internet e vê a pornografia, é Babilônia sugando seu sangue, querendo te afastar de Cristo. Mas, no fim, ela também vai ser derrotada. Então, desde o início do capítulo 17, João vem descrevendo a derrota dos aliados de Satanás. O sistema comercial e cultural idólatra que afasta os crentes de Cristo, o sistema político que oprime os crentes, da religião falsa, da idolatria, que tenta enganar os crentes. Para, no capítulo 20, descrever a derrota do próprio Satanás e, no restante do livro, mostrar que Deus vai renovar toda a criação, haverá novos céus e nova terra, nos quais o povo dele viverá eternamente, com o Senhor Jesus. Beleza. Então, depois da maior introdução do mundo, vamos entrar no texto, vendo aí a primeira parte, onde João descreve o rei. Quem é o rei? E que vai combater os seus inimigos. Vai do verso 11 a 16. Vamos ler aí o verso 11. 1, 2, 3. E o céu aberto, e eis um cavalo branco. O seu cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. Ok, João começa dizendo, viu o céu aberto. Esse é o indicativo de que ele está começando uma nova sessão do livro. Ele está tendo uma visão referente ao julgamento da besta, do falso profeta e de seus seguidores. E aí João vê um cavalo branco. E a cor branca em Apocalipse, além de representar santidade, além de representar pureza, sugere também a ideia de vindicação, ou seja, é quando Deus executa a sua justiça punitiva sobre os seus inimigos em favor do seu povo. É quando Deus defende, quando Deus vinga o seu povo. E a gente vai ver isso algumas vezes em Apocalipse. O povo de Deus sofrendo perseguição, morrendo. Em Apocalipse 6, versículos 9 e 10, é dito que as almas dos crentes, dos que foram mortos por causa da palavra de Deus, clamam por vingança, até que, no momento certo, Deus se levanta e pune seus inimigos. Esse é o seu Deus. Ele te defende, ele sabe exatamente o que você está passando. Ele te protege. E ele vai vingar tudo que for feito contra você. Logo no início, então, João nos prepara para uma cena de juízo. Ele fala também que o cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro. Por quê? Porque ele disse que vai executar sua justiça vingadora sobre os ímpios e ele vai cumprir o que promete. É interessante que aqui a gente tem aquela realidade que aparece muito na Bíblia, em que o nome de alguém está relacionado com quem ele é. O nome representa o caráter de alguém. O cavaleiro tem esses nomes aqui porque ele é fiel, ele é verdadeiro. Além de ser fiel e verdadeiro, o cavaleiro também é justo. Ele julga e peleja ou guerreia com justiça. E justiça, de modo simples, é recompensar o bem e punir o mal. O cavaleiro não é injusto ao guerrear contra o ímpio, porque ele está punindo o mal. Se ele deixasse de fazer isso, aí sim ele seria injusto. Injustiça a gente vê o tempo todo nesse mundo caído, né? O mal não é punido. Mas esse cavaleiro aqui, ele é justo. Além de ser cavaleiro, alguém que guerreia, alguém que brande uma espada, ele também é juiz. Ele julga. Então veja que nesse versículo aí nós temos 3 atributos de Deus: fidelidade, veracidade e justiça. E aí João continua descrevendo o cavaleiro no próximo verso. Olha só como a imagem vai crescendo. Verso 12. 1, 2, 3. Seus olhos são chama de fogo, na sua cabeça há muitos diademas. Tem um nome escrito que ninguém conhece, senão ele. Seus olhos são chama de fogo. Os olhos, claro, né, remetendo à visão, e o fogo, a ira de Deus. A ideia aqui é que o cavaleiro é um juiz divino. Ele vê tudo. Não há um canto escuro que ele não veja. Você pode achar que pode pecar tranquilamente, secretamente, no seu quarto, fazer algo escondido na escola, no trabalho, porque ninguém está te vendo, porque você está sozinho. Mas os olhos do cavaleiro estão sobre você. Eles iluminam tudo. Ele sempre está ciente da condição espiritual dos seus inimigos. Ele vê a impiedade dos seus inimigos e vai puni-la
com ira justa. João fala também que na sua cabeça há muitos diademas, e diadema era uma faixa ou uma fita amarrada na cabeça que representava a realeza. Isso mostra que, além de ser fiel, verdadeiro, justo, o cavaleiro também é o quê? Um rei. E o fato de ter muitos diademas representa a supremacia desse rei sobre qualquer outro. Ele possui um reinado cósmico. Ele é soberano sobre tudo. Ele é o rei dos reis. João diz também que o cavaleiro tem um nome escrito que ninguém conhece senão ele mesmo. E essa aqui é a parte misteriosa, né, do versículo. Que nome é esse? A resposta mais óbvia é que a gente não sabe, né? Está escrito aí. Só o cavaleiro sabe qual é esse nome, ninguém mais. E aí tem diversidade de opiniões aqui sobre como entender essa parte, mas, no mínimo, o entendimento básico é que o nome desconhecido deve ser um nome divino. Por quê? Fiel, verdadeiro, justo, rei, são nomes, são qualidades atribuídas a Deus. A ideia aqui, então, é ressaltar a divindade do cavaleiro. Ele é fiel, verdadeiro, justo, rei e divino. Ele é Deus. Outro aspecto interessante é que o fato de não sabermos esse nome mostra para a gente a realidade óbvia de que nós não sabemos tudo a respeito de Deus. Ele é infinito. Nós somos criaturas. Nós só podemos conhecer algo a respeito de Deus, especialmente os seus nomes, que envolve ter intimidade com Ele. A gente só pode conhecer algo a respeito de Deus se Ele se revelar a nós. Como Jesus disse, ninguém conhece o Filho senão o Pai, ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Por isso, até mesmo na glória, irmãos, nós sempre vamos ter algo a aprender sobre o nosso Deus. Nós vamos ter um novo momento de intimidade com o Senhor. Nós vamos conhecer um novo nome dele, por assim dizer. E aí João continua descrevendo o cavaleiro, verso 13. 1, 2, 3. O manto do cavaleiro, então, está manchado de sangue. Isso aqui é uma referência a Isaías 63, onde Deus fala que ele mesmo pisa as nações, como se estivesse pisando em uvas. Então, o sangue dos povos respinga nas vestes de Deus. Por isso, o sangue que mancha a roupa do cavaleiro pertence aos seus inimigos e não ao dele próprio. É uma imagem muito forte aqui, mas a ideia é representar ou ilustrar a justiça de Deus. Assim como o atributo da ira de Deus é ilustrado com fogo, o peso da justiça de Deus em executar o seu juízo sobre as nações é ilustrado por essa figura de Deus pisando em uvas. Então, a ideia do verso 13 é demonstrar a justiça do cavaleiro e já adiantar para a gente que no embate entre ele e os seus inimigos, o cavaleiro é que vai ser o vencedor. Ele vai esmagá-los. Então, João revela outro nome do cavaleiro. Qual é? O Verbo de Deus. Quem é o Verbo de Deus, irmãos? Jesus. É o Senhor Jesus Cristo. Ele é o Verbo, ou é a palavra de Deus. Como diz Hebreus 1:3, ele é a expressão exata do ser de Deus. Tudo que Deus é, Jesus Cristo é. Jesus Cristo é fiel, verdadeiro, justo, rei, Deus. Ele é a plena revelação de quem é Deus. Verso 14, 1, 2, 3. João fala que os exércitos do céu seguem Jesus Cristo. Ele está liderando os exércitos celestiais. E eles também estão montados em cavalos brancos, que é a mesma figura do verso 11, indicando santidade, pureza, vindicação. Estão vestidos de linho finíssimo, branco e puro, indicando que eles mesmos são santos e puros. E aqui pode ser tanto os anjos, porque Jesus diz que quando ele voltar, os anjos estarão com ele. Pode ser os crentes, em Apocalipse eles são descritos em vestes brancas, e a Bíblia fala também que nós tornaremos parte, né, nós tomaremos parte no julgamento dos inimigos de Deus. E pode ser os dois, anjos e crentes testemunhando juntos o julgamento dos ímpios. Mas olha só que interessante,
No verso 11, João fala do nome de Jesus, fiel e verdadeiro. No verso 12, Jesus tem um nome que só ele conhece. No verso 13, o nome de Jesus é o Verbo de Deus. E no verso 14, qual é o nome que está por trás dessa imagem de exércitos do céu? É o nome que aparece várias vezes no Antigo Testamento. O Senhor dos Exércitos. Quem é o Senhor dos Exércitos, irmãos? Jesus Cristo. Eu não sei você, mas eu me arrepio quando eu penso nisso. O Senhor Jesus Cristo é o Senhor dos Exércitos. O seu Salvador. Já parou para pensar nisso? Esse é o nome que expressa a glória de Deus como Rei. E aí, verso 15, 1, 2, 3. Claro, né, a espada afiada saindo da boca aqui é algo simbólico, né, como o restante do texto. O que João quer dizer é que a arma de Jesus é sua palavra. Ele ataca, ele golpeia as nações simplesmente falando. Ele não precisa de outros instrumentos. Ele nem mesmo precisa dos anjos. É só falar. Jesus também vai reger ou vai governar as nações com cetro de ferro. E cetro é aquele bastão do rei que simboliza o seu poder soberano. Em Apocalipse, essa imagem de Jesus governando as nações com cetro de ferro indica que ele vai julgar as nações. Por isso, o texto continua dizendo que Jesus pessoalmente, olha só a ênfase, Jesus, ele mesmo, não vai ser outro, ele mesmo pisa o lagar do vinho do furor da ira do Deus Todo-Poderoso. E lagar é um tanque onde as uvas são pisadas para se extrair o suco e fazer o vinho. E no Antigo Testamento, o vinho é usado algumas vezes como metáfora de condenação, como símbolo da ira de Deus derramada sobre as nações. Deus dá o vinho da ira dele para as nações beberem. Ou seja, ele pune as nações. A ideia aqui, então, é que quem vai derramar a ira de Deus sobre as nações, quem vai executar o juízo de Deus, é quem? É o Senhor Jesus. Na segunda vinda, Jesus não vem mais para salvar. Isso ele já fez na primeira vinda. Quando ele morreu, ressuscitou, foi assunto aos céus. E nós anunciamos essa salvação até que ele venha. Nós chamamos os pecadores para que se arrependam e voltem para Deus. Mas no retorno do rei, ele não vem mais para salvar. Ele vai vir para julgar, para condenar, para vingar o seu povo maltratado por Satanás, pelas bestas e seus seguidores. E veja a gravidade dessa condenação. Furor da ira do Deus Todo-Poderoso. Ira onipotente, ira sem misericórdia. Como diz Jonathan Edwards, né, no famoso sermão Pecadores nas Mãos de um Deus Irado, Edwards fala assim, essas palavras são incrivelmente aterradoras. Se estivesse escrito apenas a ira de Deus, isso já nos faria supor algo bastante temível. Mas está escrito o furor da ira de Deus. Ou seja, a fúria de Deus. Quão terrível deve ser esse furor? Mas não é apenas isso que está escrito, e sim o furor da ira do Deus Todo-Poderoso. O que será do pobre verme que vier a sofrer todo este mal? Que mãos serão tão fortes e que coração conseguirá suportar tanto furor? Então, João conclui a descrição do rei, dizendo aí no verso 16, 1, 2, 3. Mais um nome dado ao Senhor Jesus. Veja quantos atributos. Ele é fiel, verdadeiro, justo, rei, divino, Senhor dos exércitos, Rei dos reis, Senhor dos senhores. O nome está escrito no manto, na sua veste real, mais uma vez apontando para a realeza de Cristo. E também na coxa. Lembra que no Antigo Testamento a coxa era o lugar típico em que a pessoa colocava a mão e fazia um
juramento. Por exemplo, em Gênesis 24, quando Abraão está bem idoso, ele chama o seu servo mais confiável e diz: põe a mão debaixo da minha coxa e jure pelo Senhor que você irá buscar lá na minha terra uma mulher da minha parentela para o meu filho Isaque. Não era assim que fazia juramento, né? Colocava a mão debaixo da coxa. Hoje a gente aperta a mão, né? Tá bom? A ideia aqui, então, é que o teu nome escrito na coxa não é assim uma base bíblica para fazer tatuagem, mas indica que Cristo vai cumprir a promessa de Deus em julgar os ímpios. Essa é a ideia. Então veja só a grandeza, a majestade, o poder supremo de Jesus aqui. Satanás pode tentar usar governos, impérios, nações, religiões para atacar o povo de Deus. Mas Cristo é o supremo soberano sobre todos os reis e ele vai julgar. Ele vai destruir todos os que se levantam contra ele e contra o seu povo. E ele é o seu Deus. Imagine só os destinatários originais de Apocalipse, ouvindo essas palavras aqui. Debaixo de perseguição do Império Romano, sendo caçados, humilhados, mortos. Mas há um Deus todo-poderoso que está vendo tudo isso e vai executar juízo completo. Então, depois que João descreve o rei, os versos 17 e 18 contêm o anúncio da destruição dos inimigos do rei. Vamos ler aí os versos 17 e 18. 1, 2, 3. Então vi um anjo posto em pé no sol, e clamou com grande voz, falando a todas as aves que voam pelo meio do céu: vinde, reunidos para a grande ceia de Deus, para que comais carnes de reis, carnes de comandantes, carnes de poderosos, carnes de cavalos e seus cavaleiros, carnes de todos, quer livres, quer escravos, tanto pequenos como grandes. João, então, vê um anjo em pé no sol. Talvez a ideia aqui seja de que o anjo está visível para todas as aves e também para que possa ser ouvido por elas. O anjo chama as aves para a grande ceia de Deus, para comer as carnes de todo tipo de gente. Reis, comandantes, poderosos, cavaleiros, de todos, livre, escravo, pequeno, grande. A cena aqui, irmãos, é de uma derrota épica, completa, arrasadora e humilhante. Veja aí que até os cavalos foram mortos. Não vai ter ninguém como o senhor Yamaguchi para escapar. Não vai ter sobrevivente. O juízo alcança absolutamente todos os que se rebelam contra Deus. O julgamento vai ser devastador, sem misericórdia. E veja que não são só os poderosos ou os ricos que se rebelam contra Deus. Qualquer um, seja rei, cavaleiro, livre, escravo, pequeno, grande, qualquer um que se rebele contra Cristo e o seu povo vai ser derrotado. Outro ponto interessante é que nesse capítulo tem um contraste entre duas ceias, entre dois banquetes. Nos versos 7 a 9 do capítulo 19, João descreve a ceia das bodas do Cordeiro. É um casamento. Tem festa, tem alegria, as pessoas, os crentes vão participar do banquete. Mas essa ceia de Deus aqui, dos versos 17 e 18, é bem sinistra, é bem macabra. A gente só vê desolação. Quem são os convidados? Os convidados são as aves. E a comida são as pessoas, são os incrédulos. Um contraste bem ilustrativo aqui entre a salvação e a condenação. Pois bem, então o anjo anuncia que os inimigos de Deus vão ser mortos. O campo de batalha vai estar farto para as aves. E aí, nos versos 19 e 21, João descreve a derrota dos inimigos de Deus. Então vamos ver aí, verso 19. 1, 2, 3. João então vê a besta, os reis da terra com seus exércitos, unidos para pelejarem. A palavra aqui é literalmente um conflito armado. Eles vão guerrear contra Jesus Cristo e contra o exército dele. Pensa nisso. A batalha vai começar. Os tanques, as armas, as espadas estão apontadas para cima. E, verso 20,
1, 2, 3. Mas a besta foi aprisionada, e com ela o falso profeta, que com sinais feitos diante dela, seduziu aqueles que receberam a marca da besta, e eram os adoradores da sua imagem. Os dois foram lançados vivos dentro do lago de fogo, que arde com enxofre. A besta, então, que representa o poder político contrário a Deus e que oprime os crentes, e o falso profeta, que representa aqui a falsa religião, aparecem aqui encarnados, né, como se fossem pessoas. E João fala que os dois foram presos, indicando que eles não têm mais poder de atuação, e os dois foram lançados vivos no lago do fogo que arde com enxofre. E o lago de fogo é o destino final dos inimigos de Deus. É a ira de Deus sendo aplicada plenamente, sem reserva, sobre os incrédulos. E o fato de serem lançados vivos no lago de fogo indica uma punição duradoura, na qual eles estarão conscientes. E é realmente assim. Lá em Apocalipse 20, 10, diz que Satanás também vai ser jogado no lago de fogo e enxofre, onde já se encontra não só a besta, como também o falso profeta, e serão atormentados de dia e de noite pelos séculos dos séculos. A punição é eterna. Por quê? Porque ofenderam e se rebelaram contra o Deus eterno. E o verso 21 diz o quê? 1, 2, 3. Então veja, Jesus mata o restante com sua palavra. Jesus mata. Esquisito, né? Ouviu isso? O apóstolo Paulo fala em 2 Tessalonicenses 2,8 que o Senhor Jesus matará o anticristo com o sopro de sua boca. Da mesma maneira que ele falou, haja luz, e houve luz, basta ele falar, morra. E eles morrem. Cadê a batalha aqui, irmãos? Não tem. Não é igual o filme dos Vingadores, né? Onde os dois lados lutam de igual para igual, aí um começa a ganhar, o outro dá a volta por cima, aí o herói faz um não sei o quê, e aí ganha. Não é uma guerra onde tem táticas, onde tem estratégias de como, por onde atacar. Não é uma guerra que é vencida pela força, pela esperteza ou pelo número de combatentes. Esse povo todo se reúne para ser morto. É um massacre, é um abate. Não tem disputa aqui. É criatura contra o Criador. Como você vence alguém com as características que João descreveu anteriormente? Como ignorar o aviso que você vai inevitavelmente perder? Como que luta contra alguém todo-poderoso? Parece que a atitude mais sensata é render-se. Mas isso mostra para a gente o quão maligno é o pecado. O quanto que a situação do homem caído é miserável. Até que ponto a inimizade, o ódio contra Deus pode chegar. Querer lutar contra o Criador. Mas o fim deles é certo, total e humilhante. Eles não têm sepultamento. Todas as aves se fartam das suas carnes. O apóstolo, então, aqui usa várias imagens para descrever o retorno glorioso do Rei Jesus e o seu triunfo sobre seus inimigos. É isso que esse texto quer dizer. O retorno glorioso do Rei Jesus e o seu triunfo sobre os seus inimigos. Pois bem, que aplicações o texto tem para a gente? São várias, mas eu vou focar aqui em apenas duas que estão relacionadas com os objetivos do livro de Apocalipse. Primeiro, de repente você passou por algum sofrimento, alguém te feriu, você não alcançou algum objetivo, perdeu alguém ou algo importante, seja o que for que tenha abalado a sua fé no Senhor. Talvez você tenha pensado, por que Deus deixou isso acontecer? Como eu posso estar sofrendo e a pessoa que me magoou está tranquila, está feliz, está sem se preocupar com nada? Será que vale a pena seguir a Cristo mesmo? Como diz o Salmo 73, atente, considere o fim deles. Como ficam de súbito assolados, totalmente aniquilados de terror.
você não precisa se vingar. A sua ira não produz a justiça de Deus. O que você tem que fazer, a sua responsabilidade é perdoar e pregar o Evangelho. Se a pessoa se arrepender e se converter, ótimo! Significa que Jesus Cristo morreu por ela. Mas se ela não se converter, a vingança pertence ao Senhor. Você tem um Deus todo-poderoso ao seu lado. Veja a exaltação, a grandeza, a glória do Senhor Jesus Cristo aqui. Ele é fiel, verdadeiro, justo, Senhor dos senhores, Rei dos reis. Nós precisamos lembrar que temos um Deus todo-poderoso a nosso favor. Ele não é indiferente aos sofrimentos, às maldades, opressões, perseguições que você passa. Ele está vendo tudo. Desde aquela alfinetada, aquele comentário malicioso que você leva no trabalho, aquela zoação na faculdade por você ser crente, até casos de perseguições mais graves, de violência, de traição que você sofreu, ele vai punir todo o mal que foi feito, é feito, será feito contra você. Esse é um dos objetivos do livro de Apocalipse. É trazer conforto, trazer esperança para a igreja, porque mostra que Deus, que o Senhor Jesus exaltado, glorioso, está com o seu povo. Ele caminha no meio do seu povo, ele salva o seu povo, vinga-se a favor do seu povo. Ele é o seu Deus. Segundo, nós precisamos levar a sério a nossa vida de santidade, irmãos. Se você diz que é crente, mas vive pecando, caindo nos mesmos pecados, sem arrependimento, cuidado! Você pode ser um inimigo de Deus infiltrado no meio do povo dele. Ou talvez você esteja aqui achando que, no fim das contas, você vai conseguir se salvar, porque, no fundo, você é uma boa pessoa, não é tão mal quanto as outras pessoas que matam, roubam, estupram. Talvez ache que você vai conseguir se salvar pelas coisas boas que você faz, pela sua moralidade. Porque, de repente, você tem uma família que é estruturada, você é um bom cidadão, etc, etc. Mas essas coisas, as suas obras, são exatamente as armas que você aponta contra Deus. Não pense que você vai conseguir subornar o Deus Todo-Poderoso com o que você é, com o que você faz, com o que você tem. Isso não vai valer nada. Você precisa de Jesus Cristo. Você precisa do que Ele fez no seu lugar. Ele morreu na cruz por causa dos seus pecados. Ele sofreu a punição que deveria cair sobre você. Ele ressuscitou mostrando publicamente que Deus perdoa pecadores, que a morte foi derrotada e Ele foi levantado aos céus, de onde voltará para julgar o mundo. Não ignore o aviso, a declaração de que os inimigos de Deus serão fulminados e que passarão a eternidade sob a ira eterna de Deus. Não pense que você vai enganar o Senhor, não vai ter um jeitinho brasileiro para se escapar do dia do juízo. Não pense que você vai ter sorte, que você vai ser um sobrevivente. A palavra de Cristo é mais potente do que qualquer arma humana. Não vai ser a distância que vai te salvar. Não vai ter proteção para você. O sopro de destruição do Senhor vai te alcançar. Por isso, arrependa-se. Arrependa-se dos seus pecados. Isaías 55, 6, 7 diz: buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto, deixe o perverso o seu caminho, o iníquo os seus pensamentos, converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele, e volte-se para o nosso Deus, porque é rico em perdoar. Jesus, na sua primeira vinda, veio como rei servo. Ele se submeteu à lei de Deus, cumprindo-a no seu lugar. O Criador se submeteu à humilhação de ser cuspido, espancado, esbofeteado, xingado, morto pelas suas criaturas. Sofreu o furor da ira do Deus Todo-Poderoso no seu lugar. Mas ele não está mais no seu estado de humilhação. Ele foi exaltado. O Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Por isso a sua salvação é certa.
Cristo garante que você não vai sofrer essa condenação terrível que a gente leu em Apocalipse, se você estiver nele. E ele te chama a permanecer fiel em obediência à palavra dele, mesmo em meio ao sofrimento, porque ele voltará para buscar os seus. E ele vai destruir todos os que o rejeitaram. Deus está sempre pronto para receber todos aqueles que se voltam a ele por meio de Cristo. Não perca tempo. Adolescente, jovem, não pense assim, deixa eu sair, deixa eu curtir a vida primeiro, deixa eu me esbaldar, depois eu penso nessas coisas. Não faça isso. Você foi avisado hoje. Você não sabe o que vai acontecer com você amanhã. O dia do arrependimento é hoje. E que o Rei Jesus seja engrandecido nos nossos corações, irmãos. E que ansiemos, como a gente cantou aqui, que ansiemos pelo retorno do Rei. Amém? Vamos orar?